Pensa só, tudo que existe, absolutamente tudo, desde uma galáxia super distante até a cadeira onde alguém está sentado agora, é feito da mesma coisa. Mas que coisa é essa, afinal? Hoje, a gente vai fazer uma viagem para dentro da matéria e desvendar os segredos do átomo. Essa é uma pergunta que a humanidade se faz, olha, há muito, muito tempo. E a busca por essa resposta é, na verdade, a própria história de como a ciência funciona. É uma aventura em tanto. Então, esse aqui é o nosso roteiro, tá? Primeiro, vamos entender o que é o pensamento científico. Depois, vamos seguir os passos dos cientistas, que, um a um, foram montando esse quebra-cabeça que é o átomo. Ok, vamos lá. Para a gente poder entender uma coisa que é impossível de ver a olho nu como um átomo, a gente precisa de uma ferramenta muito especial. E o nome dela é pensamento científico. Olha a diferença. O senso comum é o que a gente chama de achismo. É baseado no que parece ser, no que a avó da gente falava, sabe? Já o pensamento científico é diferente. Ele não se contenta com eu acho. Ele investiga, ele busca provas, ele testa as ideias. E o mais legal, ele sabe que uma verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã se aparecer uma prova nova. E é por isso que ele é tão importante. O átomo não é algo que a gente pega na mão. É uma ideia, uma construção. E foi o pensamento científico que nos deu a permissão e as ferramentas para investigar esse mundo invisível. Beleza! Com essa mentalidade científica em mãos, vamos voltar lá atrás, mas lá atrás mesmo, para ver como essa história toda começou. O nome já entrega tudo, né? A primeira ideia sobre o que formava a matéria já estava ali, na própria palavra. Há mais de 2000 anos, na Grécia Antiga, uns filósofos chamados Leucipo e Demócrito imaginaram o seguinte: se a gente pegasse qualquer coisa, uma maçã, por exemplo, e fosse cortando, ia chegar uma hora que teria um pedacinho tão pequeno que não daria mais para cortar. A esse pedacinho, eles deram o nome de átomo, o indivisível. Por um tempão, essa ideia ficou só no campo da filosofia. Mas aí, lá pelos anos 1800, apareceu um cara chamado John Dalton e ele mudou o jogo completamente. Olha que legal isso. A grande virada de Dalton foi que ele pegou essa ideia do átomo e a transformou em ciência de verdade. Ele não ficou só no imagina se. Ele foi para o laboratório, fez experimentos, anotou resultados, ele buscou evidências. Para o Dalton, o átomo era tipo uma bolinha de bilhar, maciça, indestrutível, indivisível. E cada elemento químico teria sua própria bolinha, com um tamanho e massa específicos. Essa ideia simples foi a base para toda a química moderna. Foi um passo gigantesco. O modelo do Dalton era ótimo, explicava muita coisa. Só que a ciência não para, né? E novas descobertas, principalmente sobre eletricidade, começaram a gerar umas perguntas bem esquisitas. Pois é, se o átomo é só uma bolinha maciça e neutra, de onde saem as cargas elétricas? De onde vêm os raios, a eletricidade que a gente usa? Essa pergunta precisava de uma resposta. Para tentar responder, J.J. Thomson fez um experimento muito famoso. Ele pegou um tubo com um gás, passou uma corrente elétrica e viu um feixe de luz aparecer. O pulo do gato foi quando ele aproximou um ímã e viu que o feixe desviava. Ora, se o feixe desviava, é porque ele era feito de partículas com carga, e a carga era negativa. E se o átomo era para ser neutro, mas tinha algo negativo dentro, então ele não podia ser indivisível. E foi assim que Thomson descobriu a primeira partícula menor que o átomo, o elétron. Uma partícula minúscula, de carga negativa, presente em toda a matéria. Com essa descoberta, o modelo da bola de bilhar já não servia mais. Thomson propôs um novo modelo, que ficou conhecido como pudim de passas. Imagina um panetone. O átomo seria a massa do panetone, que era positiva, e os elétrons seriam as uvas passas, negativas, espalhadas ali no meio. No total, as cargas se anulavam e o átomo continuava neutro. O modelo do pudim de passas foi um avanço e tanto. Mas será que era assim mesmo? A ciência, como a gente sabe, vive de testes. E um novo experimento estava prestes a colocar essa ideia à prova. A pergunta agora era essa: o átomo é mesmo essa maçarroca positiva com elétrons grudados? Foi aí que Ernest Rutherford entrou em cena, com um dos experimentos mais geniais da história. A ideia de Rutherford foi brilhante. Ele pensou: vou bombardear uma folha de ouro bem fininha com partículas positivas. Se o átomo fosse mesmo o tal do pudim de passas, essas partículas deveriam atravessar a folha como uma bala atravessa um pudim, sem desviar muito. Mas o resultado foi inacreditável. A maioria das partículas passava reto, sim.
Algumas davam uma pequena desviada, mas, para o espanto de todo mundo, uma em milhares simplesmente batia e voltava. O próprio Rutherford disse que era como atirar uma bala de canhão num lenço de papel e ela ricochetear de volta na sua direção. Só existia uma explicação para isso. O átomo não era maciço. Ele era, na verdade, um imenso espaço vazio. E bem lá no centro tinha uma coisinha minúscula, super densa e com toda a carga positiva concentrada, o núcleo. As partículas que passavam longe do núcleo iam reto. As que passavam perto desviavam. E as pouquíssimas que acertavam no núcleo em cheio, essas voltavam. O modelo de Rutherford, com o núcleo, foi uma revolução. Mas a história não acaba aí. Como eu disse, a ciência é um trabalho em constante construção, sempre se refinando. Essa linha do tempo mostra bem a nossa jornada. Cada modelo foi um degrau construído sobre o anterior. Depois de Rutherford, veio um cientista chamado Niels Bohr, que melhorou o modelo dele. Bohr disse que os elétrons não ficavam girando de qualquer jeito, mas em órbitas bem definidas, com níveis de energia específicos. Foi mais uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E hoje? Bom, hoje o modelo é ainda mais fascinante. A gente nem fala mais em órbitas, como se os elétrons fossem planetinhas. O modelo atual, que é baseado na mecânica quântica, fala em nuvens de probabilidade. A gente não sabe o lugar exato onde o elétron está, mas sim as regiões onde ele tem a maior chance de ser encontrado. E essa jornada toda, desde a Grécia Antiga até hoje, nos mostra uma lição incrível. A ciência é uma história que nunca tem um ponto final. O átomo, que um dia foi o indivisível, se abriu num universo inteiro de partículas. A busca para entender do que tudo é feito continua, sempre pronta para a próxima grande surpresa.